Chegamos ao último bloco do último programa desta primeira temporada de 2019. Que bom que foi essa jornada, estarmos juntos, estudando o Apocalipse, entendendo um pouco mais do plano de Deus. E nesta última jornada, nesse último bloco, discutindo aqui sobre o que vai acontecer depois desse grande, longo período de 1000 anos que vamos passar no céu. Estamos conversando com os pastores Vanderlei Dornelles, Jean Paiva, a respeito desse assunto tão especial, tão importante. Pastor Dornelles, vamos ficar para sempre no céu? O que vai acontecer com a terra, que estava um caos, o ecossistema em degola, o Satanás sozinho aqui, com um monte de cadáveres e ossos, e com os seus anjos? O que vem na sequência dos 1000 anos? Então, capítulo 20, versículo 6, diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem, por quê? Porque no 20, verso 7 diz, quando se completam os 1000 anos, então Satanás é solto da sua prisão. Então, ele não tinha atividade durante os 1000 anos, mas por que volta a ter após os 1000 anos? É que na sequência, após falar acerca do final dos 1000 anos, aí então vem a segunda parte, né? 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então, diz o verso 13, né? Deu o mar os mortos que nele estavam. E então vem a menção à segunda ressurreição agora. E as pessoas ressuscitam, todas, desde o primeiro morto que se perdeu, né? Até os últimos. Toda a humanidade infiel, toda a humanidade impenitente vai ressuscitar. Para que finalidade? Como Jesus disse em João capítulo 5, verso 28, que eu acabei de mencionar, né? Para a ressurreição do juízo. Então, vem o juízo e todos os casos são novamente tratados para que a justiça de Deus seja patenteada no caso da condenação dos que não foram salvos, seres humanos, bem como na condenação de Satanás. Depois disso, então, aí vem a informação, né? A terra, então, será mergulhada no lago de fogo. E o lago de fogo, então, vai purificar. Será um momento de castigo final para Satanás e seus anjos. É interessante perceber que esse castigo não é um sofrimento que Deus impõe, né? Indefinidamente. É aniquilação. Porque na Bíblia o fogo consome, e aquilo que é consumido para sempre. Então o fogo é eterno no sentido dos seus efeitos, né? Não no sentido da sua duração. O fogo de Sodoma e Gomorra era também eterno. Judas chama assim, né? A carta a Judas, né? Então, o fogo após o milênio será também um fogo eterno nos seus efeitos, porque o mal, então, é aniquilado de forma definitiva. E esse fogo também purifica a terra de todas as obras do pecado. Pense, quanta contaminação há na terra, né? Quanta coisa estava embaixo da terra e o homem fez trazer para cima, né? Quantas coisas foram reviradas na superfície da terra. Então, há muitos elementos, né, que estão combinados, foram colocados juntos quando eles deveriam estar separados. Claro. E eles provocam enfermidades, contaminação, mal-estar, degradação do ecossistema. Então, o fogo vai purificar, né, a terra de toda a contaminação. E após esse fogo apagar-se, então a terra estará renovada. E aí vem então a visão do novo céu e nova terra. O interessante é que João diz, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus sobre essa terra. Então, o trono de Deus é um foco importante do Apocalipse, na verdade é o centro de tudo. E no final diz que esse trono vai se estabelecer neste planeta. Então, o planeta Terra, que era apenas parte da criação de Deus antes da cruz, né? Após a relação de Deus com esta terra, por causa da cruz, a terra vai se tornar então a sede do trono de Deus sobre todo o universo. Então, a Nova Jerusalém vai pairar sobre este planeta. Que promessa incrível essa, né? Deus tendo interesse em viver com os seus salvos nesse planeta que foi rebelde e agora acho que um símbolo muito forte, né? O planeta que foi resgatado pelo sangue de Cristo e agora os salvos na presença dele, vivermos aqui para sempre. Então o que a gente percebe é que essa purificação na terra, passados os 1000 anos, vem a purificação. A Bíblia não fala o quanto tempo que vai ficar ali, como disse o pastor Dornelles, é um tempo determinado, enquanto há matéria para se queimar ali, para se purificar, purifica-se tudo. E aí Deus vai ter o seu poder, ele criou o mundo em 7 dias, ele vai renovar rapidamente também esse mundo,
vai aniquilar os inimigos para sempre naquele momento. Agora, interessante, o Dornelles estava explicando, eu estava pensando na segunda ressurreição. Porque você leu o texto de Apocalipse 20, né? Bem-aventurados, felizes são os que ressuscitam na primeira ressurreição, que descansaram na esperança, não é? Com a vida nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. Agora, que tristeza vai ser esta segunda ressurreição, não é, pastor Jean? Vai ser um mar de gente, sem nenhuma expectativa, todo tipo de maldade. Pastor, porque na primeira ressurreição, num abrir e fechar de olhos, as pessoas são transformadas. Então imagina, quem morreu sem uma perna, ressuscita perfeito. A pessoa, o que morreu idoso, ele ressuscita com um corpo jovial. Ele olha para Cristo, ele é transformado. Na segunda ressurreição, as pessoas ressuscitam do jeito que elas morreram, com as suas mazelas. E o pior que isso, Satanás ele se apresenta como sendo aquele que as ressuscitou. Então ele junta diante dele, é como se ele fosse o grande general. E junto com ele, todos os imperadores maus que não se arrependeram ao longo da história da humanidade, se juntam como líderes de pelotões, né? Diante desse grande império de pessoas perdidas. E ele faz até algumas cenas, alguns milagres para poder enganar as pessoas, para dizer que ele realmente é a pessoa que ressuscita todas as pessoas. Então, esse momento é um momento de muita dor, porque nesse instante desce a Nova Jerusalém, e a escritora Ellen White, uma das grandes escritoras que esse mundo já produziu, ela escreve que a Nova Jerusalém ela desce e ela pousa sobre o Monte das Oliveiras. O monte ele se fende em duas partes e a Nova Jerusalém pousa ali. E aparece, sai de dentro, primeiro o trono de Deus, fica numa situação mais em alto, e também aparece uma tela como em 5 dimensões, alguma coisa do tipo, né? A gente não sabe descrever, mas toda a história da redenção, desde quando o pecado entrou, as oportunidades que Deus deu para cada povo, em cada época, para cada pessoa, e a morte de Cristo, Cristo tentando salvar, e eles crucificam, a rejeição humana e a salvação humana, a aceitação humana, e nesse instante se cumpre aquilo que a gente entende também, que é o momento em que todos os ímpios, mais Satanás, eles reconhecem que Deus foi justo, eles se ajoelham diante do trono de Deus. Mas como eles não se arrependeram, não há mais oportunidade de salvação. E nesse instante, desce fogo do céu e consome todos eles. Aqui, essa escritora também, Ellen White, ela chega a dizer o seguinte, que os últimos a serem queimados nesse fogo são aqueles líderes religiosos, além de Satanás, que será o último, mas os líderes religiosos, que ao longo das épocas não alertaram o povo sobre os erros que eles estavam vivendo. Não ensinaram a verdade. Não ensinaram a verdade. Então, eles pregaram a mentira, ensinaram a mentira, e eles, além de estar no lago de fogo, eles também vão levar uma multidão, e muitos daqueles vão pegar nas suas vestes, assim, dizer, por que você não me avisou? Por que você deixou chegar nesse ponto? Então, é por isso que esse instante agora em que nós estamos vivendo é momento de entrega, momento de decisão, para que a gente possa, se vivermos, subirmos com o Senhor para vivermos para sempre com Ele. Se partirmos pela morte, que ressuscitemos na primeira ressurreição, para também termos um encontro com as pessoas que amam Jesus e vivemos eternamente com Ele. Perfeitamente. Agora, há uma lenda popular, né? Não sei se é lenda, se a gente poderia usar essa palavra. Vocês vão me orientar numa palavra melhor, possivelmente. Uma crendice, popular, que sempre mostra tudo aquilo que se refere ao céu, ao ambiente celestial, como aquele ambiente meio sem graça, meio... Assim, as pessoas ficam tocando uma harpa ali, incansavelmente, parece-me que... E tem pessoas que fazem piadas, né, de toda sorte sobre isso. O ambiente celestial será assim, sem graça, nos 1000 anos, depois nessa nova terra. Como é que vai ser esse ambiente? A gente vai ser produtivo ou improdutivo? Como você vê e o que a Bíblia diz, pastor Dornelles, nesse sentido? Bem, eu gostaria de começar essa resposta mencionando o Apocalipse capítulo 22, verso 2. Diz que a árvore da vida dá 12 frutos e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ora, mas por que cura dos povos? Sabe, me intriga sempre essa ideia de que os salvos, né, serão como máquinas no céu, sabe? Que eles não vão aprender mais nada, que eles não podem nem adoecer, nem se cansar, porque eles agora são imortais, né?
Mas essa ideia de imortalidade não é assim uma coisa automática, sabe? Como às vezes a gente pensa. Porque quando Deus criou Adão e Eva, né, e os colocou no paraíso, aí Ele também colocou árvores com frutos, né? E eles deviam comer. Se eles não comessem, eles poderiam morrer. Então, por que nós vamos comer? Para prazer e alegria, mas também para manter a nossa vida. O interessante é que no Apocalipse, assim como no Éden, a criação de Deus come, né, se alimenta da árvore da vida, que é regada pelo rio da vida, que brota do trono de Deus. Então, a nossa vida será mantida, né, por uma atividade constante de ligação com Deus. Então, a figura de comer aqui tem que ver com esta relação, né, permanente. Por isso diz também que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, né, capítulo 20, verso 3, que o trono de Deus está ali e dele brota, né, e flui vida. Então, a vida na Nova Terra não será uma vida automática, como de máquinas. As pessoas, como eu disse no outro bloco, né, elas continuarão lá as suas atividades. E assim como Adão e Eva receberam atividades para cuidar do jardim, eles estudavam a natureza, eles trabalhavam, lavravam a terra, né, plantavam, colhiam. Então, eles tinham uma atividade produtiva, realizadora, né, prazerosa. E nós temos essa natureza, nossa natureza é de atividade, é de trabalho, é de aprendizagem constante, né? A não ser quando você está um pouco preguiçoso, sua mente quer atividade, seu corpo quer atividade. Deus nos criou assim. E o novo céu e a nova terra será uma continuação daquilo que Deus criou a princípio. Então, comer, alimentar-se, plantar, vestir-se, serão atividades comuns, né, na nova vida, na vida eterna. Então, o universo é muito grande, é muito cheio de coisas, né, para serem entendidas, visitadas. A gente já gosta de visitar esse planeta, né, conhecer outros países, outras culturas, e o universo de Deus estará aberto, né, à visita, ao turismo dos salvos. Então, há muita coisa para se fazer lá. E a gente é tão pequeno, né? A nossa cabeça é tão pequena, tão finita, que a gente não faz ideia, né? O tamanho desse universo de Deus, olha o tamanho desse Deus, quantidade de coisa que a gente não sabe nada. A gente vai levar a eternidade toda para aprender tanta coisa e é possível que a gente não, com certeza não saberemos tudo até pela eternidade, porque só vai saber tudo quem é Deus, né? E a gente imagina que coisa espetacular, né? A gente começa a ver só coisa boa, viver a eternidade com coisa boa. Você produz o que você plantar vai dar, ou você vai ver o fruto do seu trabalho, você vai se sentir valorizado. Já pensou? Não tem nada a ver com esse mundo, é uma nova terra completamente o interessante da diferente. O interessante em Apocalipse 22 é que tudo que João descreve é sensorial. É árvores, é água, pessoas, né? Verão a sua face, né? Então o céu não é um mundo, uma dimensão de almas desencarnadas, né? Mas de seres vivos, com corpo, né? Com matéria, com coisas para você ver e experimentar sensorialmente. Exatamente, isso é fantástico, legal essa sua análise. Eu gosto de pensar no contraste, né? Alguns dizem que Einstein foi o ser humano que mais pensou e que teria usado de 8 a 10% da capacidade de raciocínio. Então, o que dirá dos demais, de nós mortais aqui? E nós já criamos muita coisa. Veja Bill Gates e tantos outros que criaram muita coisa nesse mundo. Veja Mozart, Beethoven, os músicos todos que criaram. Agora, você acha que Deus nos levaria para um lugar onde nós poderíamos utilizar muito mais a nossa capacidade que nós temos aqui, com o pecado instalado aqui em nós e no universo e no mundo, para não fazermos mais nada? Eu não creio nisso. Eu creio que Deus vai nos levar para fazer com que nós sejamos felizes e consigamos criar muito mais do que o que nós criamos aqui e às vezes planejamos e não conseguimos executar. Exatamente. Quantos de nós, às vezes, o indivíduo trabalha a vida toda para construir um imóvel, para ter um imóvel. Aí ele começa, quando a casa está toda pronta, ele está com 70, 80 anos, daqui a pouco ele não consegue ver mais o fruto daquilo ali. Muitos não conseguem ver os netos, morrem antes de ver os netos crescer. Muitos não conseguem fazer uma viagem internacional. Ele morre antes de ter esse sonho realizado. Agora, o céu é um lugar onde você vai poder realizar todos os seus sonhos, todos os seus planejamentos, produzir muito, viajar muito. Veja, nós estamos na Via Láctea, é uma das 200 bilhões de galáxias. Nós não conhecemos nada das outras. Então, nós poderemos ter a eternidade para conhecer muito mais do que nós conhecemos aqui. Então, realmente vai ser um lugar de muita produtividade, mas onde você conseguirá terminar aquilo que você tanto sonhou. Eu só tenho 2 minutos para encerrar o programa, mas eu vou dar aqui
30 segundos, 40 para cada um, fazer um apontamento. É o último programa dessa temporada sobre Apocalipse, né? Uma mensagem que a gente possa deixar aqui para os nossos telespectadores de esperança ao termos terminado o estudo do Apocalipse. Começar com o pastor Dornelles, depois com você, Jean. Ok. Lanz, eu gosto demais dessa imagem, né? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, esse rio brota, né? Debaixo do trono de Deus e banha toda a nova terra. E o rio rega a árvore da vida. Esta imagem está 3 vezes na Bíblia. Está em Ezequiel 47, quando o profeta vê um pequeno rio que brota do santuário e corre pela Palestina. E em Ezequiel, então, 47, verso 12, ele diz assim: tudo por onde esse rio passar viverá. Então ele fala que as margens, né, todo tipo de árvores cresce, há muitos peixes, muita atividade, né, produzida por esse rio. E o rio aqui faz lembrar o Éden, porque no Éden havia um rio que saía do jardim. Então, o que o Apocalipse está querendo dizer é que Deus restaura a condição de completa comunhão com a sua criação. Perfeito. E há uma ligação entre ele e a criação através das águas do rio, né, que renovam toda a criação. E nós vamos participar dessa renovação pela graça de Jesus. Maravilha. Pastor Dornelles, obrigado pela participação no programa. Querido. Deus te abençoe. Pastor, eu tenho 30 segundos só. Sua mensagem final, resumindo todo o estudo que fizemos essa temporada aqui. Eu diria assim, pegando carona no que o pastor Jader Dornelles escreveu, o céu pode começar aqui. Pode começar agora, pode começar com Cristo. Você não precisa ter medo, você precisa ter esperança, confiar a sua vida nas mãos do Senhor, que o final é certo, o futuro é garantido. Que maravilha. Pastor Jean, brigadíssimo pela sua participação mais uma vez. Fechamos uma temporada e já na semana que vem começamos uma nova. Nós vamos estudar sobre a importância da família. A gente se vê aqui no programa da semana que vem.